Oi, gente. Hoje eu tô aqui para falar para você sobre o quarto comportamento para você romper barreiras na sua carreira. E esse quarto comportamento é, em vez de se fazer de vítima, você se fazer de vencedor. Ah, como assim, Fabiana? Você já viu situações em que as pessoas começam a reclamar? Lembra do segundo comportamento que você deve evitar para romper barreiras na sua carreira, ou da reclamação? Então, aí a pessoa começa a reclamar, a pessoa começa a se fazer de vítima, a se fazer de sofredor, a se fazer de vítima daqueles fatos que aconteceram ali na carreira dela, por ela ter sido promovida, porque ela está sendo perseguida pelo chefe, ou porque os colegas estão puxando o tapete dela. E aí várias situações do trabalho que podem acontecer. Inclusive, se você percebe aí um comportamento de vítima em algum colega de trabalho seu, em alguma situação no trabalho, comenta aqui que eu quero saber. Sim, porque o comportamento de vítima pode se mostrar de várias maneiras em diversas situações, tá bom? Às vezes em um trabalho em equipe, às vezes numa relação chefe-subordinado, subordinado-chefe, enfim, em várias situações, tá bom? Daí comenta aqui se você já tá passando, se você já viu, se você tá passando por alguma situação assim que eu quero saber, tá bom? E por que acontece isso, gente? Porque isso vem lá da infância, né? Nós todos, de uma certa forma, temos as nossas fragilidades emocionais, né? E muitas vezes, lá na infância, o que acontecia? Os pais estavam ocupados e tudo mais. Aí quando o filho acabava ficando doente, e daí ele recebia uma dose a mais de atenção, quando ficava doente, por exemplo, né? Porque é muito comum na primeira infância ter várias doenças, problemas respiratórios e assim por diante. São várias as doenças que se manifestam na primeira infância. E o que acontece? Os pais começam a olhar para a criança com mais atenção, porque afinal de contas, sabe que a criança depende totalmente dos pais, né? Então, esses pais começam a dar mais atenção. Aí, na mentalidade infantil, na compreensão infantil, o que a criança pensa? Puxa, eu tô recebendo aquela dose extra de amor que eu precisava para eu me sentir amado, para eu me sentir querido, e que quando eu não estava doente, os meus pais não conseguiam me dar. Por quê? Porque eles estavam ocupados ou trabalhando ou fazendo outras coisas que não era exatamente só cuidar de mim. E daí o que acontece? Essa criança que possui essa fratura emocional que não foi suprida na infância ou que foi suprida somente quando ela passava por uma situação ruim, por uma situação de aborrecimento, por uma situação em que ela estava sofrendo, ela leva isso para a fase adulta. E daí ela começa a se comportar na empresa, por exemplo, onde tem várias pessoas ali em volta dela, ela começa a se comportar da mesma maneira, como se ela sempre precisasse do cuidado de outras pessoas. Então ela não faz o trabalho dela como deve ser feito, ela não toma iniciativa porque ela espere que o chefe cuide dela, que os colegas de trabalho cuidem dela, que a empresa cuide dela, né? Ela sempre está ali em busca de mais um incentivo, de mais um cuidado, de uma palavra amiga. Ela está sempre ali em busca de um novo benefício da empresa. Se a empresa não der aquele benefício para ela conseguir fazer um novo curso, nossa, ela não se move de jeito nenhum, né? Então vocês já viram isso daí acontecer? Acontece com você ou acontece com alguma pessoa com quem você tem contato na sua empresa? Quais são as consequências? Já viu, por exemplo, aquela pessoa que ela vive doente, ela vive faltando do trabalho, né? Ela nunca consegue se sustentar, ela sempre tá com um probleminha ali, um probleminha de rinite, um probleminha que aconteceu, ela se machuca, ela quebra a perna, enfim, ela tem um monte de problemas que a impedem de ir pro trabalho, né? E sempre ela leva lá o atestado, né? Com aquela comiseração, falando assim, eu preciso ser cuidada. Você já viu isso acontecendo alguma vez aí? Então, me fala quais são as consequências. Gente, eu já passei por isso em situações de trabalho. E, assim, era muito ruim, porque eu ficava sobrecarregada, né? Quando eu trabalhava lá em uma equipe, e daí, assim, tinha uma pessoa que acabava se comportando dessa forma. Gente, é lógico que não é consciente, tá lá no inconsciente. A pessoa nem se dá conta que isso tá acontecendo com ela.
Só que esse comportamento acaba sendo expandido, né? Acaba contagiando de certa forma o grupo, né? Porque daí as outras pessoas falam assim: ah, peraí, a outra pessoa sempre vive doente. E daí eu fico sobrecarregada porque além do meu serviço tem que fazer o serviço dela, né? Peraí, eu também vou começar a ficar doente. E começa a entrar num ciclo. Só que, gente, é um ciclo que ninguém sabe, ninguém percebe, né? Mas acaba acontecendo isso. E a empresa como um todo acaba sendo prejudicada. E assim, se a empresa como um todo acaba sendo prejudicada porque os processos não funcionam, as tarefas que precisavam ser feitas não são feitas, como que essa empresa vai ter lucro, né, para daí conceder benefícios? Então a empresa vai cortando tudo quanto que é benefício. E daí os funcionários, quando vão recebendo esses cortes de benefícios, né, começam a reclamar. E aí isso vai entrando num ciclo, e vocês viram como que um comportamento vai retroalimentando o outro comportamento aqui? Então, para você ver aí como que esses comportamentos, né, são fundamentais que você tenha consciência, né, e você faça de tudo para agir de forma que você não cometa esses comportamentos, tá bom? Então, assim, gente, o mais perigoso desse comportamento de vítima é que, além de contaminar a empresa como um todo, faz com que a própria pessoa conte historinhas ali para ela mesma, e isso a impede de agir, né? E você que está me acompanhando aqui, você sabe que a ação é o pressuposto número 1 para você ter sucesso, para você conseguir as coisas na sua vida, né? Então, assim, esse de vítima é o mais perigoso de todos, porque nunca é ele, sempre são os outros, né? Ele tira completamente a responsabilidade de si mesmo. Então, agora que eu te contei tudo isso, que você tem consciência sobre tudo isso, me conta se tá acontecendo isso com você e o que você vai fazer para mudar. Se você precisa de ajuda, me manda aqui também um comentário que eu vou fazer questão de te ajudar, tá bom? Vai ser um prazer enorme poder te ajudar. E se você tá percebendo isso acontecer com algum membro aí da sua equipe no trabalho, enfim, se você tem uma empresa, né, ou se você tem uma equipe, ou se você aí como funcionário mesmo, você tá percebendo isso acontecer e você tá se sentindo sobrecarregado, me manda uma mensagem aqui também que eu vou fazer questão de te ajudar, tá bom? E então é isso, gente, um beijo, fica com Deus e não esquecem que eu e a minha equipe estamos preparando uma mentoria maravilhosa. Então também comenta aqui o que você gostaria que tivesse nessa mentoria, que eu vou fazer questão de trazer para te ajudar. Um beijo, fica com Deus!